Olá, bem-vindo a mais um Arbicast. Hoje a gente está gravando mais um episódio muito especial. Vai falar muito sobre as mudanças regulatórias, o mercado de criptoativos, de stablecoin e como é que o Brasil tem se adaptado a isso. E hoje a gente tem uma convidada muito especial que a gente vai apresentar logo mais. E obrigado pela presença, obrigado por estarem aqui acompanhando a gente. Sigam o Banco Arbi aqui no YouTube, sigam nas redes sociais que a gente tem, como Instagram e LinkedIn também. Ao meu lado aqui a Patrícia Claro, para mais esse episódio. Olá. Obrigado, Paty. Obrigada a você, de novo, pelo convite. E gostaria aqui de apresentar a nossa convidada, Luciana. Luciana, ela é sócia da Beluz Advogados. Mais uma vez, super obrigada pela tua presença. A gente tem temas aqui super quentes e recentes e que todo mundo gosta de falar e de ouvir, entender um pouco mais. Então, mas antes da gente entrar aqui nos temas, Lu, eu gostaria muito que você contasse um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória. É bem importante aqui a gente conhecer um pouquinho mais. Obrigada, Paty. Obrigada pelo convite. A Banco Arbi, sempre um prazer participar dos eventos com vocês, acompanhar a trajetória do banco e como o banco tem acompanhado não só as pautas regulatórias, como avançado aí nas pautas do mercado financeiro como um todo, né? Como vocês já sabem, né, eu já tenho aí uma longa trajetória no mercado financeiro, atuando como advogada há mais de 20 anos nesse segmento. Cheguei em São Paulo em 2006 para fazer o doutorado e recebi o convite para trabalhar na Comissão de Valores Mobiliários como assessora do colegiado, num momento muito importante do mercado, porque as normas do mercado de crédito estavam sendo editadas naquele momento, algumas normas super paradigmáticas do mercado de capitais, e a partir dali, daquela experiência, comecei a advogar assessorando intermediários do mercado, sobretudo corretoras e DTVMs ao longo desses 20 anos. Nos últimos 11 anos, eu estou no Beluz Advogados, o escritório do qual eu me juntei justamente porque a tese do escritório é uma tese de tecnologia e inovação. Olha só. Aquilo me entregou muito, né? Legal. 10, 11 anos atrás, as pessoas achavam que o escritório focado em tecnologia e inovação, o que ele faz? PI, propriedade intelectual, contrato de tecnologia, e na verdade já tinham sócios, já éramos sócios, né, visionários de que a tecnologia era algo inexorável, inclusive no mercado financeiro de capitais, e desde então a gente se tornou esse escritório que foca muito mais na modelagem dos produtos, na experiência da jornada do cliente, sempre com essa visão da governança dos dados, da inteligência do uso da tecnologia e a infraestrutura passando a ser o core de todas as atividades. Não foi diferente no mercado de capitais, no mercado financeiro, em 2015 com as fintechs. Então, realmente, todo esse movimento foi muito generoso para o escritório nesse sentido. Bacana, é legal que vocês ficam muito conectados com as inovações, então também não dá para ficar parado no tempo, porque é um mercado muito dinâmico, né? Verdade. E ao mesmo tempo você continua vocês tiveram que desenvolver também um entendimento e uma integração, uma proximidade muito grande do regulador, do Banco Central principalmente. Sim. E aí, somando isso, como é a visão de vocês sobre, por que o tema evoluiu tão bem, né, o tema de criptoativos? Como é que o Brasil está preparado para isso? Como é que você tem visto as movimentações do Banco Central em cima disso? E o que você espera que a gente... Assim, como é que a gente chegou até aqui? Depois a gente fala um pouco do que você espera. Então, como é que você entende que o mercado brasileiro esteve preparado para o que tem acontecido? A gente vai falar um pouco das mudanças bem recentes que aconteceram, mas eu queria um pouco dessa soma entre tecnologia, visão do regulador e como é que o país vem se preparado porque está por vir. Bacana. Eu acho que já tem mais de década que as novas gerações de executivos funcionários do Banco Central já vêm acompanhando essa realidade internacional, né, da tecnologia sendo imbricada no mercado financeiro. E eu sempre gosto de usar isso como exemplo, né? Desde 2015, 2016, algumas das áreas técnicas do Banco Central já vinham acompanhando essa pauta internacional do uso de infraestruturas tecnológicas diferente daquelas tradicionais, né? Porque para quem acompanha os intermediários, a gente sabe de toda a dedicação de back-office, a gente ia nas corretoras e o pessoal abria, nossa, olha aqui, toda a minha máquina para suportar aqui toda a
parte de interoperabilidade com os mercados organizados, com bolsa, e tudo isso foi se transformando para infraestruturas tecnológicas mais eficientes e mais dedicadas e que trouxesse mais segurança para todo o processo de negociação. Então, acho que o Banco Central, assim, na última década, foi acompanhando esse processo internacional. A digitalização dos ativos também, ela foi acontecendo de uma maneira gradual, mas, digamos assim, na última década, de uma maneira mais intensa. A gente já tinha o Banco Central ali, por volta de 2019, 2020, testando tecnologias de infraestruturas descentralizadas, as tecnologias blockchain, para entender como que seria um sistema alternativo com essas tecnologias. E sempre se deparava com questões focadas para a segurança cibernética, a segurança dos dados, interoperabilidade, e aí fazia os estudos, entendia que aquilo realmente não era o momento. E com os criptoativos, isso avançou sobremaneira, porque o curso não forçado, né, o curso natural do uso dos criptoativos foi fazendo com que os bancos centrais de todo o mundo deslocassem o olho sobre como essas negociações estavam acontecendo. Então, o Banco Central, para vocês terem ideia, nesse assunto de criptoativos, de ativos digitais, desde 2023 ele tem soltado editais de audiência pública para ouvir o mercado, para ouvir os players. Ele tem feito um trabalho muito a quatro mãos e isso tem sido muito bacana. Então, hoje a gente está num momento especial, eu digo, um momento de construção aí da nossa jornada. 2026 é um ano de construção efetiva de um ambiente de criptoativos no Brasil seguro, né? Minimamente seguro, tendo o Banco Central ali regulando as regras mínimas de intermediação, infraestrutura e negociação. A gente saiu, então, de um ambiente de experimentação. Acho que agora, de fato, a gente tem se tornado aqui desses criptoativos, de fato, eles fazem parte do nosso dia a dia e você sente que a gente está mais preparado, principalmente aqui no Brasil. Sem dúvida, Paty, com certeza. Eu acho sim, acho que a gente pode dizer que a gente saiu do ambiente de experimentação e agora a gente foi para um ambiente de consolidação, num ambiente mais seguro, de segurança regulatória mesmo, né? A gente teve aí, em novembro de 2025, a edição pelo Banco Central de 3 resoluções importantes do Banco Central, né, que são as resoluções 519, 520, 521, que trouxe ali todo um pipeline de quem seriam esses prestadores de serviços de ativos virtuais no Brasil. Até então, a gente conhecia os prestadores de serviços do mercado tradicional, corretoras, bancos, DTVMs, gestoras. Então, desde novembro do ano passado, está fresco o assunto, né? É que a gente tem o Banco Central dizendo, olha, a gente tem prestadores de serviços de ativos virtuais reconhecidos pelo Banco Central. Esses prestadores, eles são classificados conforme a sua atividade. Então, isso é muito importante dizer, né? Existem 3 categorias de atividades que o Banco Central traz e classifica. A atividade dos intermediários, aqueles que fazem compra e venda de ativos virtuais, a atividade dos que fazem a custódia, né, escritural desses ativos, e aí não é mais uma custódia depositária tradicional como antigamente, é uma custódia on-chain. E a gente tem aqui os que fazem toda essa parte de que a gente chama de transação com terceiros, que são os nossos famosos, guardadas as proporções, né, bancos liquidantes e aqueles que fazem toda a infraestrutura de pós-negociação. Então, é uma mudança muito grande. Semana passada, né, a partir do dia 2 de fevereiro de 2026, a norma entrou em vigor e ela fez ali todo um regime de transição para quem já operava e para quem deseja se organizar para operar no mercado. Legal. Lembrando que a gente está gravando esse episódio dia 9 de fevereiro, então a gente optou justamente para esperar uma semana da nova regulamentação para poder ter mais informações. Eu vou usar o seu gancho. Então, você entende que quem já prestava esse serviço de intermediação no mercado tradicional está melhor posicionado para passar a trabalhar isso também no mercado de criptoativo? Ou quem nasce do zero tem a mesma chance e a mesma forma de poder chegar lá? Como é que vocês estão tratando isso no escritório? Essa é uma pergunta desafiadora, né? Demais. Se por um lado os players tradicionais eles já conhecem toda a regra, já tem toda a robustez sob o ponto de vista de compliance, governança, preparação de
infraestrutura de reports, já tem toda a infraestrutura de PLDFT, já conhece todo o funcionamento da infraestrutura do mercado, porque tudo isso, guardadas as proporções, vai ser repassado, também vai ser cobrado desses prestadores de serviços de ativos virtuais. Por outro lado, o pessoal que já opera com criptoativos e que não operam não no mercado regulado, tem infraestrutura tecnológica com mais eficiência transacional, sob o ponto de vista da tecnologia. Então, o que a gente acredita é que vai existir aqui um encontro de contas, quase que como isso, né? As instituições tradicionais, elas vão se adaptar para aderir novas tecnologias, em querendo também prestar esses serviços de ativos virtuais e serem mais competitivos dessa forma. E, por outro lado, os prestadores de criptoativos que já existem até então vão precisar se adequar à regra. Então, assim, é uma corrida contra o tempo para se adaptar. Com dois focos diferentes, com né? dois focos diferentes. Olhando a tecnologia e o outro olhando como se regular para isso. Exato. Eu diria que como a tecnologia é mais rápida, os players tradicionais têm uma grande oportunidade. Sim, aí. Com certeza. Então, agora, eu até fiz uma colinha aqui, né? Porque a gente falou do que aconteceu aqui no dia 2, né? 2 ou 3, você comentou, né? Que a vigência agora, dia 2 de fevereiro. E aí a gente falou aqui, né, das mudanças da resolução 519, 520 e 521, né? Aí a 519 fala sobre atendimento dos prestadores de serviços de ativos virtuais, 520 gestão de risco, 521 regras prudenciais, e agora essa mudança aqui também que a gente teve, né, que você comentou. O que eu quero saber essas mudanças todas aqui, culminou aqui com essa do dia 2, que a gente vai ver de fato aí os tradicionais buscando mais tecnologia, esses novos também, mas quando a gente olha esse composto todo aqui, o que são essas mudanças de fato que a gente vai conseguir sentir no dia a dia? Vamos lá, Paty, assim, desde 2023 o Banco Central tem ouvido o mercado para criar essas normas que vão regular esses prestadores de serviços, que foi esse conjunto de normas que saiu em novembro. A 519, ela traz ali sobre todo o pipeline do pedido de autorização desses prestadores de serviços. A 520 trouxe efetivamente o que cada uma vai fazer e como que isso deve acontecer na prática. E a 521 tratou de um tema muito importante, que é a questão que está ali muito vinculada às operações do criptoativos, que são operações de câmbio e operações com moeda estrangeira, né? Porque a gente tinha ali operações com criptoativos, eventualmente em plataformas fora, cash-in em dinheiro nacional para investimento nesses criptoativos lá fora. Então, quando a gente começa a enxergar esses criptoativos como ativos financeiros, o Banco Central teve que regular também toda essa jornada das operações de câmbio e transações do mercado com o mercado internacional. Então, esse arcabouço em novembro, essas normas de novembro vieram com data de vigência a partir de 2 de fevereiro de 2026, trazendo uma regra para players novos que pretendem operar a partir de agora. Eles têm aí 270 dias a partir da norma, ou seja, 30 de outubro, para fazer o pedido. Players que já operam no mercado, que vocês já estão aí com carteiras, wallets de clientes. Se vocês já operam, faça toda a marcação da sua evidência, demonstrações financeiras a partir de 3 de fevereiro, porque quando você fizer o pedido, eu vou dividir o seu pedido de autorização, diferente dos que nunca operaram, em 2 fases. A primeira, você vai ter que me comprovar que você operava. Entendeu? Então, é essa grande mudança. Então, na semana passada, no dia 2 de fevereiro, o Banco Central, né, no dia da vigência, soltou a instrução normativa 704, que ele sempre trabalha com esse sistema, né? As resoluções trazem as normas gerais e as instruções normativas, as procedimentais, e trouxe o grande manual de procedimentos de como que esses players devem fazer. Então, lá tem como as declarações, quais as declarações que devem ser apresentadas, os documentos, o que precisa ter, quando é necessário um business plan. Então, a instrução normativa 704, que foi editada na semana passada, ela é o verdadeiro manual de procedimentos. Então, é ela que vai dizer com transparência para todo e qualquer player interessado do que ele tem que fazer para pleitear isso no Banco Central. É bem extenso, então. Bem extenso. E o foco, então, não é só regular ou controlar, mas também ajudar a organizar. Essa é a pergunta que a gente sempre recebe, né? Será que o Banco Central está querendo colocar as mãos para engessar o mercado? E, sobretudo, os players que são mais focados em tecnologia, né?
A gente viver numa zona cinzenta não é legal, né? Porque Não. a gente nem tem a segurança jurídica, a segurança de liquidez, a segurança de robustez, de que você está fazendo uma operação com criptoativos, tem ali uma expectativa de rentabilidade, né? E não ter a segurança no caso de default, no caso de risco, no caso de fraude. E, por outro lado, a gente ter ali um regulador que ingesse e sufoque o mercado. Não foi o caminho que o Banco Central trilhou esse caminho construindo com os players. Então, a regulação ela vem como uma protagonista para realmente fomentar esse mercado de criptoativos, eu diria, no Brasil. Legal. E, em cima disso, poder gerar mais negócio em cima dessas questões, né? Muito mais negócios. Não ser aquele assunto velado, né? Ai, tô comprando criptoativos, né? Parecia coisa escondida, assim, né? A gente como tem esse veio o ranço, lá né? meio Dodge, Chicago, né? Exato, escondido, né? Eu queria passar agora aqui para falar um pouquinho, a gente também anotou aqui para falar de tokenização e mercado. Acho que a gente falou bastante aqui sobre regulação, um pouco em que momento que nós estamos, né? Mas qual que é a diferença hoje entre tokenização e crowdfunding? Tá. As pessoas confundem muito, né? Porque quando a gente fala de token, a gente está falando de uma representação digital, uma representação alfanumérica digitalizada de um ativo. Então, as pessoas sempre perguntam, mas os criptoativos são tokens? É a mesma coisa? Pode dar um tratamento? Posso usar no mesmo contexto? Então, quando a gente fala token, a gente fala de um gênero. A gente fala de um ativo que ele é digitalizado. Então, eu posso ter, né, um bem da vida real, um insumo, um serviço, tendo a sua representação digital, alfanumérica, na forma de um token digital. E esse processo de tokenização é um processo interessante, porque ele é um processo transversal mesmo. É você ter uma representação digital do que existe na vida real ou de outros ativos que a gente vem a criar, inclusive intangíveis, que a gente consiga dar maior liquidez transacional, maior acessibilidade. Então, o processo de tokenização é essa transformação para o mundo digital do que existe no mundo real ou de outras criações mesmo, de ativos do próprio mundo digital. Diferente dos criptoativos, que são ativos que representam ativos financeiros, que representam ativos virtuais, que ganham ali um valor de rentabilidade por trás. Já o crowdfunding é a forma de negociação, né? Crowdfunding, na verdade, sempre existiu nos Estados Unidos e em outros países, nas regras de Investment-Based Crowdfunding, que é você fazer captação via crowd, você captar de um público via internet através de participação coletivas do público em geral, né? Captações em varejos na internet. Então, quando a gente fala de crowdfunding, a gente fala de forma de captação. Aí já não é mais a regulação do Banco Central, é a regulação da CVM. E a gente faz realmente, e a CVM já editou essa norma, dizendo que as captações de tokens, elas são via plataformas de crowdfunding, porque daí eles não regulam o token em si, mas eles regulam a forma de captação. E aí existe um valor máximo para essa captação, existe toda uma regra de abordagem, existem reports dessas plataformas. Então, faz tudo para dizer que quando a gente fala em crowdfunding, a gente está falando de captação em plataformas de crowdfunding de ativos que podem ser ou não tokens. E quando a gente fala de tokenização em si, a gente está falando desses ativos digitais em si, sejam criptoativos ou outros ativos. Legal. E na visão das empresas que acabavam consumindo ou investindo nisso, o que muda para elas? Eu estava acostumado a comprar um papel XYZ. Agora tem outras opções. A ação delas é a mesma? Em cima disso? Quem que elas procuram? Isso é interessante, né? A gente cria ali uma nova paleta de cores de investimento, um novo portfólio de investimentos. Hoje a gente tem cerca de mais de 100 plataformas de crowdfunding autorizadas pela CVM, e são plataformas que têm teses específicas, às vezes ofertas de projetos imobiliários, ofertas de tokens, ofertas de debêntures digitalizadas. Então, a gente vê plataformas oferecendo produtos de investimentos e trazendo um portfólio maior para o investidor. Então, o que muda é que hoje ele não está distrito somente às plataformas das instituições financeiras tradicionais de produtos
produtos de renda fixa, produtos de renda variável, conta na corretora para operações em mercados organizados, comprando ações, enfim. Então, ele tem também a possibilidade de acompanhar a rentabilidade dessas ofertas de investimento em plataformas de crowdfunding. Claro que com todos os reports e tudo mais. Então, o que muda é que a gente está... A internet tem um mercado de acesso absurdo ali em termos de portfólio de investimento, né? Tem muita coisa. Tem algum curioso, assim, algum caso curioso que você viu ou conheceu desse crowdfunding, assim? Muitos casos, assim. A gente já estruturou muita plataforma de crowdfunding, né? Do zero, fomos uns dos primeiros, assim. Quando a CVM fez o primeiro edital de audiência pública ainda era a instrução 588, virou resolução 88, aliás, recentemente a CVM soltou o edital de audiência pública para aumentar esse ticket de tiros de captação. A gente tinha muito projeto engraçado, assim, muito projeto interessante, mas assim, falando dos projetos que ficaram de pé e que hoje são plataformas, a gente tem excelentes plataformas que captam, por exemplo, projetos de empreendimentos imobiliários, que antes a gente não tinha acesso a investimento nesses projetos, eram projetos de greenfield, então, ao longo do Nordeste, do estado de Santa Catarina, projetos focados para senior living, por exemplo, ou então projetos focados para empreendedores mesmo. Então, eu quero fazer uma cerveja artesanal e criar um projeto para captar e colocar de pé. Então, assim, muito projeto legal. Projetos envolvendo fazendas, projetos envolvendo placas de energias solares, fotovoltaicas. Então, hoje a gente já tem um portfólio de investimento que a gente consegue entender o propósito do investimento, né? Pô, eu estou investindo aqui porque eu tenho a minha tese, eu quero investir, por exemplo, em sustentabilidade, então eu vou atrás dos projetos que tem e acompanho a rentabilidade. E o bacana é que essas plataformas, elas são obrigadas pela norma a deixar lá toda a perspectiva de rentabilidade do projeto ao longo do tempo, o tempo que o projeto vai iniciar e concluir com reports desse projeto, mostrando a rentabilidade até o final. Então, dá transparência, dá segurança para quem está do outro lado, não só investir, mas comprar também o projeto daquela sociedade empresária de pequeno porte, que é assim que a CVM chama na norma, daquele captador daquele projeto. Bacana. E isso também muda um pouco o papel, assim, que os bancos têm também, né? Então, seja por ter mais uma alternativa para poder investir isso, o banco acaba sendo das possibilidades, acaba não sendo mais o único intermediário. Como você tem visto os bancos se posicionarem em frente a essas novas tecnologias? E agora, voltando um pouco ao tema anterior, a norma que começou a vigorar agora, semana passada. Legal. Acho que os bancos têm uma excelente oportunidade, né? Eles têm todo um legado de robustez, de integridade de infraestrutura, que isso só agrega em toda essa conjuntura do ambiente tecnológico. Então, eu vejo que se os bancos antes eram muito focados na relação B2C, de ter o cliente, aqueles clientes por ticket, né, de investimento, por ticket de portfólio, também, né, de risco, de suitability. Hoje, os bancos, olhando para esse panorama, ele já se torna muito mais orientado a B2B. Ele servia esse portfólio de prestadores de serviços que tem a tecnologia, mas não tem a robustez e a integridade. Então, ele atuando como um agente fiduciário, como um parceiro de toda essa cadeia que tem capilarizado o investimento, ele tem um protagonismo fantástico. Então, não é mais aquele banco em que tem ali o correntista, né, a relação do correntista que vai lá, abre uma conta no banco. Não, ele já tem ali toda uma rede de plataformas que captam esses clientes, seja por tese, ou seja por consumo, ou seja por usabilidade dessas plataformas, mas que tem sim ali a infraestrutura do banco como esse agente garantidor, esse agente fiduciário, esse intermediário da operação. Então, é uma migração natural que os grandes eles se tornem muito mais B2B, intermediários da infraestrutura, do que pura e simplesmente essa procura ali pelo retail, pelo varejo, pelo B2C. Legal. Eu perguntei isso antes porque queria um pouco juntar essas caixinhas, porque olhando mais a floresta do que a árvore ali, né? O que você entende que o regulador, que o Banco Central espera hoje desses movimentos, né? A gente falou que é um pouco de organizar, um pouco controlar, mas assim, existem partes que ainda não estão completamente claras ou reguladas, etc.
que você acha que esse movimento atual mostra o que do Banco Central? Acho que qual que é o movimento que ele espera ter para um futuro próximo? Né? Fá, eu acho assim que o Banco Central, a grande preocupação, uma das grandes preocupações dos bancos centrais no mundo inteiro é garantir a integridade do mercado financeiro como um todo. E nesse contexto de negociações dos criptoativos, quando a gente falava ali de uma época em que como a gente falava de criptoativos na época do Bitcoin, por exemplo, há 16, 17 anos atrás, a gente estava falando ali de ativos que eram movidos por escassez, eles não eram lastreados em nenhuma moeda fiat, a gente não tinha garantia. Então, era ali realmente um movimento de boca a boca, né, de usuários. Quando esses ativos, né, eles passaram a ser lastreados em moedas, em commodities, em outros ativos, aí sim eles ganharam a configuração de ativos financeiros. E aí sim entra o Banco Central com essa preocupação da integridade de riscos sistêmicos. Então, o que o Banco Central olhou desde então, e aí eu acho que o grande marco, a grande mudança disso foram as stablecoins, sem dúvida, ali por volta de 2013, 2014, foi exatamente garantir a infraestrutura de segurança de negociação desses ativos financeiros para garantir uma eventual crise sistêmica mesmo, default, inadimplência, riscos, origens de lavagem. Então, o Banco Central, ao longo de todo esse tempo, teve o cuidado de entender como essas negociações aconteciam em redes transacionais tecnológicas, quem fazia a guarda escritural desses ativos, onde dormia esse dinheiro, quem guardava esse dinheiro, se o dinheiro que estava sendo utilizado para adquirir esses criptativos, eles tinham origem lícita. Então, ele fez guardadas as proporções, todo o desenho do trajeto de negociação do ativo financeiro e tentou entender como ele, Banco Central, poderia garantir toda essa infraestrutura de negociação e de pós-negociação. A norma ela veio muito dedicada a isso, sabe? A garantir para o investidor que a infraestrutura da negociação do criptoativo ela está resguardada pelo Banco Central. Ou seja, você não está colocando o seu dinheiro lá, você não está comprando um ativo que diz que é lastreado em moeda, seja brasileiro ou seja dólar internacional, em commodity ou em outros ativos, e está negociando sem a garantia da inadimplência. Agora a gente tem nome, endereço, CNPJ e quem é o responsável. Sabe qual gaveta está ali? Exatamente, quem é o responsável por tudo que está se fazendo com os criptoativos. Então, acho que essa foi a preocupação do Banco Central e eu acho que é por isso que agora a gente começa o ano de 2026 diferente de tudo que a gente viveu até então. Que interessante. O gatekeeper, então, aqui desse mercado, ele passa também a ser muito essa infrabancária. Que antes a gente tinha aqui, estava nessas corretoras, agora você tem uma infra aqui por trás também mais forte. Isso. A gente agora tem 3 gatekeepers principais, que esses foram os regulados pelo Banco Central. De novo, o que a gente recomenda para todo e qualquer intermediário dessa cadeia de prestador de serviço é que olhe o que tem feito efetivamente com o criptoativo para entender se as suas ações elas são ações reguladas ou não. Então, isso é um primeiro trabalho que a gente recomenda para que os prestadores façam, seja o que faz o white label da tecnologia, mas eu faço o front-end, mas eu também faço as contas, faço segregação. Opa, você também está prestando uma atividade na cadeia. Então, o que a gente recomenda é que todos olhem para as atividades. A gente não tem mais um Banco Central regulando ali caixinhas estáticas, né? Então, vai existir tantos quantos modelos existirem, pode existir vários, mas o que o Banco Central resguardou de gatekeeper, Paty, foi exatamente os intermediários, aqueles que fazem compra e venda de transações de criptoativos, os custodiantes, né, aqueles que fazem a guarda escritural desses ativos e faz toda essa infraestrutura de guarda desses ativos, e os que fazem realmente ali as transações com terceiros. Então, esses gatekeepers, eles entram numa qualificação de regulação, cada um com uma régua de governança, capital mínimo, indicado ali para poder garantir essa integridade. Entendi. E o consumidor final, ele vai conseguir ter acesso a visualizar quem está passando por esse processo? Super. Eu acho que assim, esses players eles vão começar agora a fazer os seus respectivos pedidos de autorização e conforme a gente tiver ali as autorizações do Banco Central, ele vai entender, olha, esta é uma instituição
guardadas as proporções como a gente tinha com as instituições de pagamento, Sim. né? Essa é uma instituição autorizada pelo Banco Central, ou que opera como correspondente, ou como opera como parceiro, e aí a gente sabe que também o mercado é bem criativo, né? A gente vai ter ali também algumas experiências naturalmente as a service, porque não é todo mundo que vai querer operar nesse mercado. Exato. E também ter toda essa infraestrutura de tecnologia e de compliance regulatório por trás, né? Vai plugar em algum parceiro e naturalmente operar. Legal. Acho que gostei do seu paralelo com as empresas de meio de pagamento, porque ao longo do tempo, o que a gente viu é que isso vai se acomodando, né? E o Banco Central vai ajustando e alguns vão deixando de operar, outros vão operando de outra forma. Então, você acha que vai ser mais ou menos desse jeito, assim, as coisas vão se autorregulando, o mercado vai funcionando. Eu acho que vai ser melhor. Eu é? acho que vai ser melhor, Fá, porque o Banco Central, quando houve todo o projeto de construção do regime de sandbox das instituições de pagamentos, o Banco Central, a gente estava ali sob a égide da Lei da Liberdade Econômica, ou seja, nenhuma regulação, né, nenhum instrumento regulatório poderia ser um dificultômetro para o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento da inovação. Então, o regime de sandbox de pagamentos, ele trabalhou com um escalonamento de volumetria. Olha, se você opera enquanto você estiver operando até 300 milhões, você pode operar, a partir dali vai ser mais ou menos igual. Você tem ali, a partir dali você tem um prazo para pedir autorização. A partir de 500 milhões, você pedir autorização. E, enquanto isso, essa caixinha de brinquedo foi operando com as contas sem nenhuma regra prévia de segregação de conta, de segregação de responsabilidade na cadeia. E aí, quando o Banco Central viu realmente que, ajudou, fomentou o mercado, mas a gente teve ali questões sistêmicas. Sim. Vamos agora trazer uma regulação e dizer, acabou aqui a brincadeira, todo mundo vai ter ali prazos para se adaptar. Já agora com os prestadores de ativos virtuais, ele já trouxe a norma, ele já disse o que vai acontecer com quem operava, deu um prazo bem razoável para adaptação, disse o que vai acontecer com quem quer passar a operar e mais, disse o que vai acontecer com os players tradicionais. Então, hoje a norma, ela é clara no sentido de dizer, olha, inclusive a norma 704 da semana passada, tá? Do dia 2 de fevereiro de 2026. Instituições que vocês já operam, já são autorizadas pelo Banco Central, se vocês têm um interesse em operar no mercado de criptoativos, nos informem e no prazo de 90 dias a gente vai analisar o seu pedido, né? Mas nos informe e a gente vai te dando também ali ofícios do que você precisa para operar. Então, acho que esse conjunto de normas ele veio mais amadurecido no regime de transição. Tá, também tem umas lições aprendidas do pedaço de pagamento. Sem dúvida, acho tá. Sim. E, desculpa, Paty, eu estou interrompendo, que ficou me pulando com o tempo. Não, pode falar. Você acha que o Banco Central está preparado pelo volume de solicitações que ele vai receber? Eu acho que existe aí uma fantasia de que a gente vai ter muito volume de pedidos, mas cada pedido implica em obrigações. Sim. Então você acha que isso vai dar uma ajustada? De governança. Eu acho que o mercado ele vai se autorregular. Óbvio que a gente já tem, o próprio escritório já tem muita procura de players estrangeiros querendo vir para cá. Então esse estoque, sem dúvida. O Banco Central chegou a dizer no segundo semestre do ano passado que eles têm uma expectativa de cerca de 300 players, mas aí é um número mágico. A gente tem visto os players que já operam tentando entender onde eles se enquadram dentro dessas caixinhas da norma do Banco Central. A gente tem players que só faziam tecnologia, que tem ali um toque com algum tipo de... na prestação de serviços de transação e que diz assim, poxa, mas eu sempre achei que eu era tecnologia, eu não quero ser regulado. Vai precisar fazer um ajuste nesse processo de modelagem, mas assim, a gente ainda não sabe. A nossa expectativa é que a gente tenha ali players relevantes, né, ancorados nas grandes instituições financeiras, obviamente, players internacionais estratégicos trazendo um mercado de acesso para o Brasil, desses criptoativos, e alguns players de tecnologia, justamente porque tem essa robustez tecnológica se destacando. Então, a corrida está entre esses aí, vamos dizer assim, que a gente espera, vou chutar aqui, tá? Sem compromisso, em torno de uns
7, 8 players mais relevantes e uns 60 no total ali caminhando para fazer esses pedidos no próximo ano, a partir do dia 10 de outubro de 2026, que é o prazo. Então, então o trabalho de vocês, imagino, vai ser um ano de muito trabalho lá no escritório, já né? Está sendo, Já de preparação. Imagino. E vocês acabam entrando muito nessa modelagem, então, porque o que você falou aqui pra gente eu tenho no setor de tecnologia que fala que não quer ser regulado, então existe ainda essa zona cinzenta aqui entre essas empresas. Existe sim, Paty, porque quando a gente fala de operar um ativo digital em redes descentralizadas, quem faz todo o curso da transação é quem detém a infraestrutura tecnológica. Então, eu faço o cadastro na plataforma, eu faço a verificação do cadastro na plataforma, automaticamente eu consigo captar o dinheiro, transferir o dinheiro para outras plataformas que operam. Então, tudo isso, em princípio, que era feito com infraestrutura tecnológica, vai precisar ter camadas de regulação. Então, é exatamente o que você falou, é muito mais do que pegar ali a máscara do Banco Central do que precisa, o pipeline que precisa para essa autorização que saiu aí na 704, e antes disso, pensar onde eu estou, para onde eu vou, o que eu faço, qual é o core da minha operação, o que eu vou fazer. Então, a modelagem jurídica é exatamente para isso, sabe? Para colocar a roupa jurídica para a ocasião certa dos produtos que o cliente quer direcionar. Tá. E nesse aspecto, quando alguém procura o escritório, o que ele precisa levar para vocês? Só a ideia? Aí, assim... Deve ter de tudo, né? A gente brinca que empreendedor, a cada banho que toma, tem uma ideia diferente. Então, assim, são ideias e quem trabalha com tecnologia, sobretudo, é impressionante. Então, é isso. Eu acho que o primeiro de tudo é entender o 360 do seu produto. Porque não adianta você falar uma linguagem cujo ponto de partida é regulatório, é jurídico. Isso é teórico, né? Primeiro a gente tenta traçar o caminho do produto, o caminho do dinheiro sobre o produto para entender a viabilidade econômica, a viabilidade financeira do cliente, porque do contrário, se a gente não entende essa viabilidade financeira, ele vai para o escritório, contrata o escritório para colocar essa roupa jurídica e esse produto não fica financeiramente de pé, ele nunca mais vai nos procurar. Então, as modelagens surgiram muito nesse contexto, por isso que o escritório se destacou nesse ambiente de tecnologia, para falar essa linguagem mais aderente dos clientes, tanto é que o nosso Depara hoje é muito mais a área de produtos, a área comercial das instituições do que propriamente a área jurídica. Então, qual é o produto que você quer colocar de pé? Como você quer colocar de pé? Desenha para mim o fluxo que você imaginou, desde o keep in touch inicial com o cliente, seja na tecnologia até o final. Você quer aderir a esses produtos de que maneira? Em marketplaces, em plataformas de venda, de varejo? Você quer fazer isso utilizando uma estratégia de embedded finance? E aí, depois que o cliente desenha mesmo, é bem desenho, a gente vai lá, tenta desenhar com ele o fluxo da eficiência financeira desse produto. Então, você acha que escala com isso? Sim, ele fica de pé? Então, tá bom, eu vou te mostrar como é que a gente faz para deixar ele íntegro juridicamente. Essa parte é regulada, essa parte não precisa, essa parte você pluga, ou então, simplesmente você pode fazer isso sem ser regulado. Então, esse D0, essa análise da viabilidade, ela é muito fundamental antes de você começar a se aventurar a procurar um advogado para não, eu preciso ir lá de qualquer jeito, enfrentar ali toda aquela documentação de Banco Central. Vocês estão muito nessa modelagem, então, de produto. É interessante, né, esse ponto aqui, né? Sim. Nesse comecinho mesmo, então. Sim, muitos clientes que já operam, os grandes não, né? Os grandes que já operam, que já são cripto, que já fazem transações, que já têm custódia escritural, que já usam infraestruturas, aí esses não tem dúvida. Mas tem muito cliente, essa fase, desde que saiu a norma de novembro para cá, o que a gente mais tem feito são reuniões pedindo para os clientes descreverem o seu produto para a gente tentar enquadrar nas caixinhas se reguladas ou não. E aí, em não sendo reguladas, também tentar ali fazer os acordos de cooperação, de parceria, segregações de responsabilidade, para que não respingue sobre eles ali uma responsabilidade regulatória. E rola um convencimento também, um trabalho junto ao jurídico das próprias empresas, né? Exato, sim. Porque deve rolar um pouco de ciúme às vezes, porque vocês procuraram lá, você procura a gente. Não, a gente é muito feliz nessa tese de ser esse escritório vocacionado a trabalhar com empreendedores de tecnologia e inovação, porque o jurídico interno, ele é fundamental e ele acaba sendo o gestor de todas as demandas jurídicas tradicionais.
A gente é sempre convocado nesse contexto das modelagens para deslocar, olhar sobre o produto, sobre o que está por vir e dizer assim, olha, o que está por vir, ele pode ficar de pé e a partir dali a gente traz todo um plano de ação. Para botar de pé isso aqui você precisa de tantos contratos, isso implica mudanças na sua política de cibersegurança, implica todo um plano de governança de dados e aí a gente dá as mãos ao jurídico interno e começa a construir juntos. Então tem sido bem bacana, assim, a gente tem jurídicos internos bem parceiros nesse sentido. Muito bom. A gente tá caminhando mais para o fim agora aqui da nossa conversa, Lu. E aí a gente deixou 2 perguntinhas aqui para fazer para o final. E uma delas aqui é a regulação. Ela é custo ou é vantagem competitiva? Sexo dos anjos aqui, né? Regulação, inexoravelmente, sempre traz custo. Sempre traz custo. E o custo é o custo do compliance, é o custo de observância, é o custo que ele por trás tem a segurança jurídica. Mas justamente porque os players regulados, eles trazem esse custo, eles embutem esse custo, sem dúvida, é mais do que investimento, é vantagem competitiva. Então, assim, a regulação que veio da forma como está, ele veio para trazer vantagem competitiva para o Brasil, trazendo maior segurança jurídica para o investidor que opera, para os intermediários que também plugam na cadeia de outras exchanges de criptoativos lá fora e a integridade de todo o sistema. Então, assim, se a gente for responder literalmente se regulação é custo, ela implica em custo, eu diria, mas ela, sem dúvida, ela traz uma vantagem competitiva nesse cenário em que a gente tem a segurança jurídica fomentando o mercado de criptoativos. Segurança para o todo também. Para o todo, para o sistema. Legal. E essas últimas normas ou as conversas que você teve indicam alguns próximos passos do Banco Central? Como você vê os próximos movimentos? Sim, o Banco Central já tem olhado para muitas coisas, né? Eu acho que esse ambiente das operações de câmbio, de transações no mercado internacionais, que deram ensejo à Resolução 521, junto ali com as normas de criptoativos, ele tem feito com que o Banco Central olhe como que ele pode dar mais eficiência para os entes regulados tradicionais. Então, se a gente antigamente tinha ali regras específicas de custódias tradicionais, hoje a gente tem, né, infraestruturas tecnológicas fazendo a própria custódia, como que a gente pode trabalhar na fiscalização dessas custódias, como que a gente pode observar essas wallets, porque muda todo o paradigma, né, assim, agora o custodiante, ele não é aquele cara que fica sentado ali responsável por ver a posição de custódia dos ativos diária das negociações, né, em mercados de bolsa e balcão organizado. Ele é responsável pela segurança das chaves privadas, por exemplo. Então, mudou o paradigma. Então, o Banco Central ele tem atentamente olhado, testado todas essas infraestruturas descentralizadas de tecnologia, né, nominadamente o blockchain tem sido utilizado, para entender como que os reports vão ser feitos para garantir toda a integridade. Em paralelo, olhar também esse ambiente das stablecoins, porque realmente são as que têm lastro em commodities, ativos ou índices. A gente vê cestas mais criativas, né, para isso. E também olhando de perto esse movimento da tokenização, né? A tokenização de ativos reais, a tokenização de outros ativos e que ganham ali o status de ativo financeiro também. Que vão passar cada vez mais a ser acompanhados de perto. Exato. Interessante. Tem algum tema que você acha importante a gente mencionar que a gente não chegou a cobrir até agora na nossa conversa sobre stablecoin e essas últimas movimentações? A gente conseguiu dar um panorama geral, né? Eu acho que agora é acompanhar o mercado mesmo. A gente tem ali um ponto interessante que é o uso das stablecoins como meios de pagamento, né? A gente esse é um assunto bem interessante da gente acompanhar, porque a gente sempre teve ali grandes barreiras de jurisdição, né? Se você quer oferecer produtos internacionais no mercado brasileiro e acessar o mercado brasileiro, você só podia fazer e sempre só pôde fazer através de um intermediário regulado no Brasil para acessar esse investidor brasileiro.
da mesma forma em outras jurisdições. Então, quando a gente usa a stablecoin como meio de pagamento, como serviço de pagamento, tudo sendo transacionado em grandes plataformas, o brasileiro ele vai olhar a rentabilidade de produtos lá fora. Puxa, eu estou rendendo né, meu ativo aqui no Brasil a X, e lá eu posso ter uma rentabilidade com cestas de produtos, stablecoins lastreado em cestas de produtos X, 5 vezes X. Então, isso é interessante e de perceber essa movimentação, né, de como as stablecoins vão se comportar nesses lastros desses ativos, guardadas as proporções, como aconteceu no passado com índices, né, ETFs, e também as stablecoins, como eu comecei a falar, como meios de pagamento, porque você vai conseguir ali ter uma substituição da moeda, né, quase que como, mais rápida também. Mais rápida. Poxa, se eu tenho uma stablecoin forte, que tem ali lastreada, que ela vai ganhando um valor agregado, por que eu não vou acumular ela se ela pode ser utilizada como meio de troca para comprar produtos em plataformas estrangeiras, fazer reservas em plataformas de hotéis em outros lugares e, eventualmente, você conseguir ali ter um spread maior dentro da reserva. Então, eu diria que stablecoins como meio de pagamento é algo que vai revolucionar. E, para não polemizar muito também, a gente olhar para questões de reformas tributárias, né? Porque não dá para a gente não falar nisso. O ano está muito dedicado a isso. A gente teve uma mudança muito grande no panorama tributário do Brasil. A gente tem obrigações a cumprir até 2032 e as fintechs definitivamente não ficaram de fora. O mercado financeiro não ficou de fora. Então, a gente precisa ali ter todo um assessoria, um preparo dessas empresas, inclusive que trabalham com prestação de serviços de criptoativos, para se adequar à reforma tributária. Então, Perfeito. eu acho que não vai dar para a gente falar aqui nesse podcast, mas tem que a gente fazer outro. Mas lá em outubro a gente marca de novo para ver como é que foi. Esses são temas quentes aí. Muito Boa. legal, muito bom. Agradecer sua presença de novo. Obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade, por compartilhar conhecimento. Acho que muito do foco da ideia do Arbicast é compartilhar conhecimento, é que as pessoas saibam mais sobre temas relevantes de uma forma didática e simples e direta, de uma linguagem mais leve, corriqueira, né? E leve. Então, obrigado de novo pelo seu tempo. Sempre bom ter você por perto, ter você como parceira do banco. E queria te deixar também um espaço para quem quiser procurar o escritório, como é que ele faz. Tem site, tem Instagram, tem LinkedIn. O seu contato também, se você quiser passar do LinkedIn, etc. Fica à vontade. Tá ótimo, Fabrício. Obrigada a você, a Paty, pelo carinho, pela troca. É sempre uma conversa espontânea. Essa conexão entre pessoas, eu brinco, né? É algo que tecnologia nada substitui. Então, realmente, tem sido um contato bem bacana esse com o Banco Arbi, e eu espero que seja cada vez maior, de verdade mesmo, que aconteça dessa forma espontânea como tem sido tudo até agora. Quem quiser os meus contatos, eu sou sócia do Beluz Advogados. A gente tem uma página tanto no LinkedIn como no Instagram, @BaptistaLuzAdvogados, e a minha página pessoal do LinkedIn, Luciana Simões. Estou disponível para todo mundo. Será um prazer trocar aí algumas ideias desse novo panorama de criptoativos no Brasil. Obrigada pela sua presença, pela participação. A gente vai deixar aqui com você um presente de agradecimento, além, obviamente, do presente que você já está usando, da canequinha personalizada. Pois a canequinha do Banco Arbi com o meu nome. Muito bacana. Imagina. Obrigada, muito obrigada novamente. Valeu, Lu. Obrigado, Paty. Obrigado, pessoal, por ter acompanhado a gente em mais um Arbicast. Continue acompanhando. A gente tenta colocar isso em uma sequência interessante de assuntos e de tempo. Para quem não acompanhou, os outros 8 até agora já estão no nosso canal do YouTube. Também tem os chamados pelo LinkedIn e pelo Instagram. Obrigado pela presença, por acompanhar a gente, pela companhia, e até a próxima. Valeu, até mais.